O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Ivan, povo santo de Deus, vocês que participam conosco pelas redes sociais, pelos canais de evangelização, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos amados, a liturgia de hoje, ela nos mostra e nos fala para nós termos os mesmos sentimentos de Cristo. Não parece não, mas eu vou explicar direitinho como é isto. Na segunda leitura nós lemos o livro da leitura de Filipenses. E esse ter o mesmo sentimento de Cristo está também na carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Tendes em vós mesmos os sentimentos de Cristo. A semana passada, o Evangelho de São Lucas nos falava de quê mesmo? Vocês lembram? Participaram da missa semana passada? Sim ou não? Tá bem fraquinho esse sim aí, hein? Não tá? Não tá, seu José? Tá bem fraquinho esse sim, não tá? Precisamos participar da missa nos domingos. Povo santo de Deus, senão a gente não vai para o céu, não é? Porque a igreja nos fala que não participar da missa no domingo, que é dia de preceito, é pecado grave. Vai que você não participa da missa no domingo que vem, na segunda você morre no pecado grave. Aí é só a misericórdia de Deus, não é? Precisamos participar, brincadeira à parte, mas é sério, é verdade, precisamos nós cristãos participarmos da missa todos os domingos, que é o nosso preceito com Deus, não é? Precisamos dar nossa adoração maior, nosso culto maior ao nosso Deus no domingo, que é o dia do Senhor, precisamos participar da missa. Então eu vou refrescar a memória dos senhores, porque eu participei da missa, eu celebrei a missa, tá bom?
O evangelista Lucas nos falava do filho pródigo, não é? Lembram? Pois é. Só que alguns estudiosos depois descobriram que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai misericordioso. Então Jesus conta uma parábola. Ele conta uma parábola para quê? É uma historinha que ele conta, uma parábola para nos dar alguns ensinamentos. E a parábola do pai misericordioso, do filho pródigo, tem muitos ensinamentos. E quem celebrou com vocês aqui domingo passado deve ter falado alguma coisa sobre isso, não é? Então o padre não vai entrar nesse mérito. Então, a questão é que Jesus conta essa parábola para mostrar a misericórdia que o pai tem, que a figura daquele pai é a figura que ele estava mostrando do pai, de Deus Pai, que acolhe os seus filhos pecadores, porque aquele filho jovem pediu a herança antes do pai estar morto. Não existe isso. A herança é só depois que o pai morre. Então para aquele menino o pai já tinha morrido, porque pediu a herança para o pai. Pai, eu quero minha herança, o senhor para mim já morreu, então eu quero. E aí a gente sabe que gastou o dinheiro dele todo em tantas situações, e depois voltou, e o pai não ficou perguntando para ele: você gastou todo o dinheiro que eu te dei, quanto tempo, passou tanto pouco tempo, o que você fez, gastou com isso, com aquilo? Não, o pai simplesmente abraçou o filho, não é? Acolheu, pôs um anel no dedo, uma sandália, a melhor túnica, e matou um novilho gordão para poder fazer festa, não é isso? Então, é o Pai misericordioso que nos abraça, porque nós também somos pecadores, e Ele nos abraça e não pergunta para você ou para o Padre Humberto: o que você fez de errado? Não, filho, vem cá que eu te acolho também, não é? E hoje, o Evangelho nos mostra, então, Jesus, uma realidade que aconteceu com Ele, não é mais parábola. Semana passada era uma parábola, dessa vez uma realidade que acontece com Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho de João que ele e o Pai são um. Então, como ele estava mostrando a misericórdia do Pai lá no domingo passado, hoje ele coloca essa misericórdia dele, que é um com o Pai, né? Agora com relação a essa moça adúltera, que foi pega em flagrante adultério. Então, na realidade, com um coração misericordioso como o do Pai, Jesus acolhe aquela mulher com um coração de Deus misericordioso, e não ficou rechaçando ela porque você estava fazendo isso, você estava acabando com a sua vida, você estava traindo o seu esposo, não sei mais o que. Não, também eu não te condeno. Ele fez a mesma coisa que o Pai misericordioso acolheu o seu filho que voltou. Ele fez a mesma coisa, mostrou a misericórdia que ele mostrou do Pai. Ele deu essa misericórdia para aquela moça que foi pega em flagrante adultério. E aí que entra o tema que o padre disse, que nós temos os mesmos sentimentos de Cristo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus é Deus, então nós temos que ter os mesmos sentimentos no coração de Cristo, de acolher o irmão que é pecador. Talvez o irmão necessita do nosso acolhimento para uma conversão de vida. Ele precisa do nosso abraço, nós dizemos: vem aqui, filho, vamos caminhar junto, porque Jesus andava com os pecadores, com os mal vistos, e aí ele acolhia, porque ele queria dar misericórdia, ele queria a conversão, ele queria mudança de vida. Então, para aquela moça, ele falou para ela, ele acolheu dizendo para ela: que bom que você está aqui, minha filha, nossa, o que você fez é bom? Não. Ele falou para ela: olha, de agora em diante, minha filha, eu também não te condeno, mas olha, não peques mais, vai lá e não peques mais. Então tenha mudança de vida, tenha conversão. E assim nós precisamos ter esses mesmos sentimentos do Cristo, do Senhor nosso, que é nosso Deus, a qual nós somos imagem e semelhança. Então nós temos que ter esse sentimento de misericórdia para com os nossos irmãos, para com os outros. E muitas vezes nos falta essa misericórdia para com o próximo. Às vezes ele não está inserido na nossa comunidade, ele não está inserido no nosso meio, e às vezes ele está querendo ser inserido, está querendo vir, precisa ser acolhido, e a gente olha para ele com um olharzinho 43, não é? Não tem uma música chamada Olhar 43, no passado tinha, aquele olhar 43, não de um olhar, mas um olhar de jogar flecha
no coração daquela pessoa, dizendo: nós não te queremos aqui, aqui não é o teu lugar, e etc e tal. Um egoísmo, uma falta de ter os mesmos sentimentos do Cristo em nossa vida. E aí exige conversão da nossa parte também, conversão interior, para que nós tenhamos esses mesmos sentimentos do Cristo Jesus. Falta-nos conversão também. Por isso que no início o padre falou: se ainda não tivemos ainda mudança de vida, um comportamento, né, de falar para o Senhor: muda a minha vida, me ajuda, eu quero, ainda há tempo da gente deixar o Senhor fazer essa conversão, essa mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de ação, mudança de pensamento, mudança de olhares, de palavras, enfim, tudo aquilo que precisa ser moldado ainda. Dá tempo, nesses últimos dias de Quaresma, a gente fazer firme esse propósito de deixar Deus mudar, nos mudar e nos moldar, não é? Porque senão, amados irmãos, nós podemos ser como esses fariseus e esses mestres da lei que estavam ali. Eles não queriam ajudar aquela moça nem nada, e nem queriam ajudar Jesus. Eles queriam fazer com que o Senhor fosse pego também na armadilha, na cilada daquilo que eles apresentaram. E nós devemos pedir ao Senhor a graça de nós também sermos como Ele. Temos o sentimento de Jesus Cristo, porque no início do Evangelho, lembra como iniciou o Evangelho? O Senhor estava no Monte das Oliveiras, fazendo o quê? Soltando pipa, dançando? Não, à noite rezando. Jesus ia sempre orar ao Pai, sempre para as decisões, sempre conversando com o Pai, para ouvir o Pai, para poder fazer aquilo que o Pai queria. E depois de madrugada, o que ele fez? Foi para casa para dormir? Não, foi para o templo. Foi ao templo também continuar rezando. Foi lá que pegaram Jesus, levaram aquela mulher em flagrante adultério para pegá-lo, né, com as suas maliciosidades. E aqui o padre diz que nós podemos muitas vezes ser como esse povo, não é? Para a gente poder ter um coração com os sentimentos do Cristo e pedir a Ele ajuda na mudança de vida, nós temos que buscar a oração. Nós devemos ser como o Senhor, nesse sentimento de desejar realmente a oração, a intimidade, estar com Ele e buscar auxílio nele, naquilo que nós precisamos de mudança de vida, de conversão, de auxílio, como o Senhor fez. Naquele momento em que Ele abaixou ali, escrevendo o que nós ouvimos, e aquele povo esperando, o Senhor, na hora que falou para eles assim: quem não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. O Senhor deve ter tirado todo o tampão da consciência daquele povo, porque eles começaram a pensar: o que eu estou fazendo? Porque eu também sou pecador. Eu quero tirar a vida daquela moça, mas eu também sou pecador. Ela é pecadora, eu também sou. E aí começaram a ter medo, talvez até de Jesus começar a mostrar para eles o que eles estavam fazendo de errado, né? A consciência pesou, e aí foram embora. E aí Jesus falou para aquela moça: não te condeno. Aqueles homens poderiam estar sendo o diabo na vida de Jesus, o diabo na vida daquela irmã, com essa atitude. Eles eram os religiosos daquela época, eles deviam estar no templo rezando, mas estavam bisbilhotando a vida do outro, porque se pegaram ela flagrante adultério, não estava lá no templo rezando, porque a mulher também não estava no templo rezando, estava lá cometendo o seu pecado. E aquele povo ali, que se dizia religioso, cumpridor da lei, em vez de ir lá rezar como o Senhor estava fazendo, foram bisbilhotar a vida da moça para pegá-la em adultério. Então já estava de olho bisbilhotando a moça. E aí o Senhor, como um Deus, né, que quer estar na graça do Pai, foi rezar. E aí abriu a consciência daqueles homens. Quiçá, amados irmãos, Jesus, eles, na mesma hora que Jesus, porque ele não tiver pecado, atira a primeira pedra, pode ter vindo a consciência deles aquele mandamento da lei de Moisés que diz: não cobiçar a mulher do próximo. Quem sabe, no seu pensamento, nos seus olhares, podiam estar fazendo isso, e a consciência pesou e todo mundo foi embora, não é? E aí o Senhor disse para aquela mulher: mulher, cadê aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela respondeu o quê? Não, Senhor. E ele falou: não, também não te condeno. Quando Jesus disse para ela: eu não te condeno,
Ele estava sendo conivente com o pecado dela? Não. Sabe por quê? Lógico que sendo Deus, ele estava querendo jorrar misericórdia no coração daquela mulher, amá-la para se sentir amada e ter mudança de vida. Mas também a lei de Moisés, como aquele povo diz para Jesus, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada, porque ela foi pega em flagrante adultério. No adultério, na época, na lei, deveria ser morta. Não era só a mulher, não. O homem também que estava junto deveria ter sido apresentada para ambos terem tido, não é, a situação de julgamento. Na verdade, Jesus podia até ter falado para eles assim: eu não sou juiz desse caso, não estou aqui para ser juiz, levem até aqueles magistrados que devem fazer isso, não é? Poderia ter feito isso, mas o amor e a misericórdia que ele queria dar e jorrar e nos mostrar que nós também temos que ter esse sentimento, ele atendeu. Mas ele não julgou aquela mulher, porque a lei dizia que para poder você condenar tinha que ter pelo menos 2 a 3 testemunhas. E o que aconteceu? Todos foram embora, não ficou um, não ficou testemunha. E o Senhor já aproveitou, também não te condeno. Já não ia condenar mesmo, mas pela lei ele não podia fazer, porque ele veio para fazer o quê? Porque eles tentaram pegar Jesus, que ele disse que não veio não para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la. Então queriam pegá-lo nesse momento, e o Senhor, naquele momento, sabendo que a lei não precisava ser colocada em prática, já disse para ela: também não te condeno. E mesmo se tivesse, ele não ia condenar, porque quando chegou aquele tanto de gente acusando e apontando o dedo para a moça, ele simplesmente já sabia o que ia responder e fez a misericórdia acontecer, não é? Quiçá, amados irmãos, aqueles homens, muitos deles que estavam lá acusando, de repente foram acusados na sua consciência e quem sabe também se converteram, né? Só pela palavra do Senhor. O Evangelho não nos diz isso, mas podemos ver, talvez ver nas entrelinhas, que pode ser que alguns que estavam lá podem ter sido convertidos por essa misericórdia, por essa palavra do Senhor, que também estava jorrando amor, porque dizia: quem não tiver pecado, que atire nela a primeira pedra. Jesus não tinha pecado, podia ser o primeiro a fazer isso, mas ele estava ali para dar a misericórdia e nos mostrar que nós precisamos também ter os mesmos sentimentos do Cristo, e nós vamos ter os mesmos sentimentos de Cristo, alcançar isso buscando a oração, como Jesus nos dá um testemunho e modelo. Vamos buscar a oração juntos, não é? Participar da missa, sim, também é um momento de nós darmos nosso culto, nossa adoração ao Senhor, mas no nosso dia a dia, nós devemos também buscar estar na oração com o Senhor. E nós lembramos que no primeiro dia da quaresma, a igreja nos falava da oração. Então a gente não deve perder a graça de estar em oração com o Senhor Jesus Cristo a todo instante. E assim nós, com a graça, termos sempre os mesmos sentimentos que o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja